Fala turma, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do Pedro Feitosa, onde você encontra as melhores análises dos jogos de futebol pelo mundo. Hoje eu estou com a vista um pouco diferente, estou aqui em Buenos Aires, na Argentina, mais precisamente no bairro de Puerto Madero. Pedro, o que você foi fazer na Argentina agora, cara? Um dia Colômbia, outro dia Argentina. O que você está fazendo aí? Eu vim participar de mais um grande evento do mercado de apostas esportivas e entendam isso como um grande diferencial, porque você não vê nenhum outro brasileiro participando de tantos eventos do mercado de apostas como eu. Isso quer dizer o tanto que eu levo a sério esse trabalho e como as pessoas me enxergam dentro do mercado para poder me convidar para participar desses eventos. Então estou aqui na Argentina mais uma vez para um grande evento, dessa vez a Feira da SAGSE de Buenos Aires, aqui mesmo para vocês, beleza? Mas vamos voltar aqui ao assunto que vocês interessam, que é análise de jogo, que é entrada, palpite. Hoje tem análise dos jogos dessa quinta-feira. Temos jogos aí de Europa League, temos jogos de Libertadores, temos jogos de Sul-Americana, temos bastante jogos interessantes e vamos direto ao vídeo de análise. Se você ainda não é inscrito, já aproveita, se inscreve, deixa o seu like, deixa o seu comentário, fortalece cada vez mais essa comunidade, esse canal. Valeu, galera, tamo junto. E vamos começar aqui com o primeiro jogo do dia. Temos Roma contra Feyenoord. É jogo válido pela UEFA Europa League. No jogo de ida, o Feyenoord venceu a Roma por 1-0. Os números da Roma: marcou primeiro nas últimas 4 partidas, teve menos de 3,5 nas últimas 6 e ambas marcam não nas últimas 6. Feyenoord marcou em 100% dos seus últimos 10 jogos, não perdeu 90% dele, ganhou 80% deles e marcou 2 ou mais gols em 60% dos seus jogos, além de ter tido over 1.5 em 80%. Ou seja, o time do Feyenoord é um time extremamente over. Ganhou o primeiro jogo jogando em casa, poderia até ter feito mais do que um gol, sinceramente falando, tá? Para esse jogo, o que é que eu vou buscar aqui? Vou buscar mercado de gols. A Roma vai precisar jogar um pouco mais exposta para poder tentar uma vitória, para igualar essa decisão. Já o Feyenoord é um time extremamente ofensivo, com certeza vai se aproveitar desse fato de que a Roma vai precisar se expor mais. Então temos aí a possibilidade de um jogo mais aberto. Eu sempre falo sobre isso, ó. Quando você tem jogos eliminatórios, geralmente o jogo de ida ele é um jogo um pouco mais truncado. As equipes elas têm medo de se expor tanto e acabar levando ali 2, 3 gols, o que acaba dificultando o jogo da volta. Como, por exemplo, o jogo do Manchester City contra o Bayern de Munique. O City abriu logo um 3-0 no primeiro jogo, ficando difícil para o Bayern de Munique depois. Mas aqui, Roma e Feyenoord, onde é que eu vejo o valor? Mais de 1.5 gols com a odd de 40% de retorno. Uma odd bem interessante para você juntar e fazer aquela entrada múltipla. Então, Roma e Feyenoord, o meu palpite, a minha análise é mais de 1.5 gols no odd de 1.40, 40% de retorno. E o segundo jogo para analisar de hoje é Sevilha contra Manchester United. Vamos lá, até respirei para falar um pouquinho desse jogo aqui, que eu tomei um head nesse jogo na semana passada. Sevilha United, eu tinha colocado vitória do United. O United estava simplesmente amassando o Sevilha para todos os lados. Merecia ter ganho por 3-0, 4-0, tranquilamente. Como é que terminou esse jogo? 2-2, coisas do futebol. O que aconteceu? Depois dos 80 minutos, 2 gols contras do Manchester United e o Sevilha empatou o jogo. Esse é aquele jogo que você diz assim, no futebol realmente tudo pode acontecer. Não tinha esse que dissesse quando eu estava 2-0 com 80 minutos que acreditasse que o Sevilha ia empatar esse jogo. Primeiro, porque o Sevilha não tinha jogado absolutamente nada, não tinha dado um único chute sequer no gol. Segundo, porque o United estava amassando. Mas coisas do futebol acontecem. É tanto que você olha aqui, ó, mesmo jogando fora de casa, o United é o favorito para essa partida, segundo os oddmakers. O United paga 2,05, enquanto o Sevilha paga 3,50. Mas lembre-se, quando eu falei com vocês aqui, no vídeo anterior, nesse jogo de Manchester United e Sevilha, eu falei assim, ó, galera, cuidado, porque o Sevilha parece que sabe jogar essa competição.
Eu falei aqui do over 1.5 gols, falei do mercado de gols, mas em uma das entradas eu acabei trabalhando com a vitória do United. No YouTube, eu até compartilhei mercado de gols corretamente. Agora, na entrada, eu acabei colocando ali vitória do United, realmente acreditava. Para esse jogo, eu vou continuar trabalhando o mercado de gols. Não vou colocar a vitória do United jogando fora de casa. O Sevilla, como eu disse, sabe jogar essa competição, apesar do United ter um time muito melhor do que o Sevilla, principalmente nessa temporada. Eu vou aqui trabalhar ambas marcam com a odd de 1.70. É para os dois times marcarem gol durante essa partida. Acredito aí que o Sevilla jogando em casa, pode ser que jogue um pouco melhor, consiga marcar um gol, ou quem sabe até de novo gol contra. E o United realmente tem uma equipe mais bem qualificada e pode sim marcar gol, mesmo jogando fora de casa. Então, para Sevilla e Manchester United, a minha análise, o meu palpite é ambas marcam com 70% de retorno. Dá para você colocar uma unidade seca e fazer só essa entrada. Não fica pegando essa entrada e misturando com outras, beleza? E vamos ao terceiro jogo de hoje, terceiro jogo de UEFA Europa League. Temos aí Sporting de Portugal contra Juventus. O jogo de ida, a Juventus venceu por 1-0 o time do Sporting, porém, o Sporting jogou muito bem, teve um número maior de escanteios, teve um número maior de ataques perigosos, mesmo jogando na Itália. O time do Sporting é um time que está muito bem nessa temporada. Tirou o Arsenal nessa competição, que é hoje aí está disputando para ser campeão inglês, Premier League, o campeonato mais difícil do mundo. Então, o Sporting é um time muito bem organizado, um time muito bem treinado, tem boas peças. Para esse jogo aqui, os números, o Sporting não perdeu 90% dos seus jogos. Dos últimos 10 jogos, a única derrota foi justamente para a Juventus. Marcou gol em 80% dos seus jogos, acabou não marcando gol contra a Juventus. A Juventus, por outro lado, marcou gol em 80% dos seus jogos. O que é que eu acredito aqui para essa partida especificamente? Poderia trabalhar um Sporting ou empate, seria uma boa opção aí, ou um Sporting empate anula. Já daria aí uma odd acima de 1,40, 1,45, já seria algo interessante. Mas o melhor mercado que eu identifico para esse jogo, o Sporting precisando do resultado, precisando ir ao ataque desde o início da partida, é pelo menos um gol no primeiro tempo com a odd de 50% de retorno. O gol pode ser do Sporting, como também pode ser da Juventus. Vai que o Sporting se expondo demais durante a partida, acaba levando o gol. A Juventus vai lá, abre o placar ainda no primeiro tempo e a gente bate a nossa entrada, porque aqui a operação não é gol do Sporting no primeiro tempo, é que tenha pelo menos um gol no primeiro tempo, independente de que equipe seja, beleza? Então é onde eu identifico o valor, 50% de entrada num jogo europeu para sair um gol no primeiro tempo, eu sinceramente vejo valor nessa operação. Então essa é a minha análise, esse é o meu palpite para Sporting contra Juventus, jogo válido pela UEFA Europa League para essa quinta-feira de futebol. Vamos agora para Libertadores da América. Temos aí Racing contra Alcas e eu estou justamente na Argentina para falar de um time argentino. O Racing estreou muito bem na Libertadores, meteu um 2-0 na casa do Nublense e o Alcas estreou muito bem também, conseguiu vencer o Flamengo em casa. Pedro, você acha que esse time do Alcas então é um time bom? Você acha que é um time que pode aí surpreender nessa Libertadores? Sinceramente falando, eu assisti o jogo e, cara, não vejo qualidade nesse time do Alcas. Vi muito mais defeitos no Flamengo naquela partida do que pontos positivos do Alcas. O Racing estreou muito bem, é um time que joga muito bem essa competição da Libertadores, marcou gol aqui em 80% dos seus jogos, porém vem levando muitos gols, levou o gol em 80%, e teve um mercado de over 1,5 em 80%. Do outro lado, o Alcas marcou gol nas últimas 6 partidas e não perdeu nenhuma das últimas 6 partidas. Poderíamos ter aqui o mercado de 1,5 gols a 1,22. Pode ser uma opção interessante para esse jogo, mas eu sinceramente acredito na vitória do Racing com odd de 40% de retorno. Para Racing e Alcas, a minha análise e o meu palpite é vitória do Racing, o Racing jogando em casa. Se abrir aí 2 vitórias, já encaminha muito bem a sua classificação para a próxima fase, mesmo tendo apenas 2 jogos da competição. Porque aí fica mais tranquilo, né? Venceu o Nublense, se consegue vencer o Alcas, aí você vai ter aí 2 jogos contra o Flamengo, um em casa, outro fora. Com um empate aí praticamente já fica quase que assegurada a vaga para a próxima fase. Então, Racing Alcas, jogo importantíssimo. Acredito sim na vitória do Racing jogando em casa com odd de 40%. Vamos agora ao nosso quinto e último jogo dessa quinta-feira. Temos Palmeiras contra Cerro Porteño, jogo válido
pela Copa Libertadores da América. O Palmeiras que não estreou muito bem na Libertadores, né, galera? Pois é, levou o time aí, não foi nem um time misto, foi um time reserva mesmo. Levou o time lá para Bolívia, tomou um 3-1. O que acontece com o Palmeiras? Para esse jogo, ele precisa não só vencer, né? Além de vencer, ele tem que vencer e fazer um bom placar, porque 2 gols a menos de saldo, isso pode refletir muito lá na frente. Principalmente o Palmeiras, que é um tipo de equipe que sempre briga para ser o primeiro, não só do grupo, mas o primeiro geral da competição. Então, o Palmeiras joga em casa, precisa da vitória contra o Cerro. O Cerro estreou na competição vencendo em casa o Barcelona de Guayaquil por 2-1, se eu não me engano foi isso. Então assim, já começa o jogo, Palmeiras 0 pontos, Cerro Porteño 3 pontos. Mas o Palmeiras, ao meu ver, aí tem um melhor, se não o melhor, um dos melhores times da América atualmente. Para esse jogo, acredito sim na vitória do Palmeiras, porém com a odd aqui de 1,33, poderia ser uma odd um pouco melhor por se tratar de Libertadores e de um time aqui, de certa forma, cascudo, que é esse time do Cerro. É um time que geralmente dá uma dorzinha de cabeça para os brasileiros, mas o Palmeiras precisa de mais dessa vitória. Eu vou trabalhar aqui a vitória do Palmeiras, mas não essa vitória seca, eu vou trabalhar ela de forma criada com outro mercado para a gente poder ter uma entrada seca nesse jogo aqui, ó. Palmeiras contra Cerro Porteño. Vamos ver aqui se vai, né? Se a internet deixar. Mais opções. Cadê? Não tá indo. Pera aí, galera. Aqui outras redes. Aqui é ao vivo com vocês. É porque como eu tô na Argentina, eles não permitem que entre em sites de apostas brasileiros por questões de regulamentação, etc. Então a gente, como eu tava na internet do hotel, aí não permite. Aí eu tenho que entrar na internet do telefone para poder liberar. Pronto, agora foi. Então aqui, Palmeiras contra Cerro. Eu vou aqui em criar aposta. Vou colocar escanteios. Vou aqui de mais de 8,5 cantos. E vou na vitória do Palmeiras. Isso mesmo. Vamos aí a uma odd de 1,64. Exatamente, ó. Vitória do Palmeiras, mais de 8,5 escanteios. Odd de 64% de retorno. Acredito que o Palmeiras, mesmo que ele abra o placar, mesmo se ele abrir o placar ainda ali no primeiro tempo, ainda assim ele deve continuar atacando. Primeiro, que essa é uma característica do Abel, e segundo, porque ele vai precisar fazer gols para poder, pelo menos, igualar o saldo de gols, que por enquanto está negativo em 2 gols. Então acredito que o Palmeiras deve jogar, deve ganhar e deve ficar em cima para poder marcar mais gols, com isso aumentando as chances de escanteios na partida. Então criei uma aposta aqui junto com vocês para Palmeiras e Cerro Porteño, vitória do Palmeiras e mais de 8,5 cantos na partida. E o palpite gratuito para essa quinta-feira de futebol é justamente no jogo do Palmeiras contra o Cerro Porteño. Fiz uma aposta criada para vocês. O link dessa casa de aposta está aí na descrição do vídeo. E coloquei aqui, ó, vitória do Palmeiras com mais de 8,5 escanteios. Jogo válido pela Libertadores. Palmeiras perdeu o primeiro jogo por 3-1. Precisa vencer, precisa melhorar o seu saldo. Deve jogar em cima do Cerro durante toda a partida. Tem um time mais bem qualificado tecnicamente. Acredito sim na vitória do Palmeiras. Pedro, pode ser que o Palmeiras tropece? Claro que pode, é futebol. Mas o Palmeiras tem um time melhor e acredito na vitória dele. Essa é a análise para o jogo. Vitória do Palmeiras, mais de 8,5 escanteios. Coloquei aqui uma unidade, minha unidade é de R$1.000, odd de 1,64, 1.000 para 1.640. Essa é a análise para Palmeiras contra Cerro Porteño. Esse é o palpite gratuito dessa quinta-feira. E dessa forma encerramos mais um vídeo de análise. Hoje foi aqui direto de Buenos Aires, da capital argentina, participando de mais um grande evento aqui para vocês. Em breve eu vou trazer novidades sobre esse evento, tá? O que é que pode ser aplicado no Brasil, tem muita gente aí preocupada com a questão da regulamentação. Então em breve eu vou trazer aí novidades sobre isso. Se você gostou desse conteúdo, já aproveita, deixa o seu comentário aqui, deixa o seu feedback, é muito importante o crescimento dessa comunidade. Espero vocês nos próximos vídeos.